Boa noite. Eu sou Jadir Davi, sou pastor da Igreja de Nova Vida em Porto Seguro, na Bahia. Eu quero deixar aqui uma palavra, quero compartilhar uma palavra com você. E essa palavra, eu quero ler o texto de Efésios 5,18, onde temos dois conselhos do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele traz um assunto maravilhoso. Ele fala de dois conselhos aqui, super importantes para as nossas vidas. Então nós temos que aplicar esses dois conselhos nas nossas vidas. Então diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok? Deixa eu fazer uma oração. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos a minha vida e a vida de cada ouvinte. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre nossas vidas. Que possamos receber uma porção do teu Espírito. Que sejamos abençoados e guardados por tua mão. Peço a ti que fale conosco pela tua palavra e que o Senhor possa encher os nossos corações, Pai, através da ministração da tua palavra. Que sejamos ministrados, que sejamos abençoados e guardados em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre duas coisas. Então ele traz aqui dois conselhos. E esses conselhos do apóstolo Paulo aos Efésios são os maiores conselhos que um ser humano pode receber na vida. Observe que o apóstolo não proíbe o vinho. Ele diz aos Efésios para não se embriagarem. Que muitos falam da proibição do vinho. Não, ele não proíbe. Tá? O que ele faz? Ele diz para que eles não se embriagassem com o vinho. Quem se embriaga com vinho ou bebida forte perde a consciência. Observe que o profeta Oséias, lá em Oséias capítulo 4, no versículo 11, ele diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Uma outra versão diz que tira a sabedoria. Então aqui a gente está vendo que Paulo dá um conselho que é não se embriagar. Por quê? Porque quando uma pessoa se embriaga, ela perde a sabedoria, como diz aqui uma outra versão, né? Ela perde o entendimento. Então, nós não podemos perder o entendimento ou perder a sabedoria. Paulo não era contra o vinho, tanto que ele aconselhou Timóteo a tomar um pouquinho de vinho por causa de uma enfermidade no estômago. Então ele não está falando contra o vinho. Ele está falando de não se embriagar. Aí, o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Gálatas, ele põe a embriaguez na lista de obras da carne. Que interessante, né? Gálatas 5. Quando ele fala das obras da carne e do fruto de espírito, né? Mas quando ele fala aqui da obra da carne, 5, é, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, invejas, e ele fala bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele traz aqui a embriaguez, agora ele fala aqui de bebedice. E o apóstolo Paulo coloca a embriaguez ou a bebedice nessa lista, né? Uma lista que ele fala de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ele fala de inveja, ele fala de glutonaria, e ele ainda continua dizendo que coisa semelhante a esta. O que acontece? A pessoa não vai herdar o reino de Deus, o reino dos céus, se praticar essas coisas. Então nós precisamos ficar muito atentos. Ele não está falando que o vinho é proibido, ele está dizendo proibido é embriagar-se. Agora, interessante, eu quero que você volte comigo lá em Efésios 5,18, nós vamos ver a parte B. A parte B é super interessante. Ele diz, na parte A, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é, do vinho não se pode encher. Você não pode embriagar. Mas do Espírito, ele está dizendo, o Espírito você pode embriagar do Espírito. Você pode se encher do Espírito, né? Esse enchimento seja abundante. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, acontece algo nas nossas vidas. Encher do Espírito é legal demais. Não podemos receber o Espírito por medidas, por conta-gotas. Lembra da conta-gota? Quem lembra da conta-gota aí? Depois põe lá no comentário. Conta-gota, antigamente tinha, né? Remédiozinho, a gente tomava por conta-gota e era pingava assim, né? Mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Observe que o Espírito está com letra maiúscula. Esse é o Espírito Santo, que Jesus também trouxe, né? Ele nos apresenta esse Espírito como o Espírito da verdade. Quando nos enchemos do Espírito, agradamos a Deus e dizemos não às coisas da carne. Gálatas 5,16 vai dizer isso para nós. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai falar sobre as obras da carne, mas lá no versículo 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós andamos no Espírito, nós imitamos a Deus. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, versículo 1, ele fala algo interessante, ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que a gente imita a Deus? Como é que a gente pode imitar a Deus?
Aí veja só, o apóstolo Paulo diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, não basta sermos crentes, frequentadores de igreja, frequentadores de culto, vivermos regrinhas evangélicas, citando jargões gospels. Precisamos andar cheios do Espírito. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida não é uma vida de crente. Não são os jargões gospels que nós citamos, ou as músicas, as canções que cantamos. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida é estarmos cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito adora em espírito e verdade. Jesus disse isso em João 4:23. E isso aqui é muito interessante, muito interessante. Veja só, João 4:23, Jesus tratando com seus discípulos. O que ele mostra para os discípulos é o que nós precisamos ter na nossa vida, aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então veja só. João 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus não está procurando pessoas que conheçam os jargões evangélicos, pessoas boas de canções gospels. É bom que isso aconteça? É bom que você saiba os jargões, é bom que você conheça as canções, mas o importante é andar cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa é a palavra para nós hoje, o Senhor dizendo para nós: enchei-vos do Espírito. Então não se contente em ter um título, Tem gente que tem um título e ele fica ali, achando que aquilo ali é o máximo na sua vida. Não se contente em ter um cargo na igreja. Eu tenho um cargo na igreja. É bom, né? Aspirar ao episcopado é salutar, é bíblico. Mas isso não é o bastante. O bastante é sermos cheios do Espírito. Não importa, não adianta, alguém ter um cargo e não ser cheio do Espírito, e alguém que não tem nada, não tem cargo nenhum, ser cheio do Espírito. O que importa é ser cheio do Espírito. De repente o irmãozinho ou a irmãzinha não tem cargo nenhum, não tem título algum na igreja, mas é cheio do Espírito. Fala diferente, faz diferente, vive diferente, agrada a Deus. O Espírito Santo foi citado por Jesus como o Espírito Consolador, João 14, versículo 16. Dê uma olhada nisso. Jesus falando do Espírito Santo, olha só que coisa mais linda. Jesus fala assim, ele está respondendo aos seus discípulos. João 14, 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece
porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita conosco, né? Isso é, ele estará dentro de nós. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, aí é legal, porque quem está cheio do Espírito não tem lugar para outra coisa. Não tem lugar para mais nada. O pecado não pode dominar a sua alma, o seu coração, a sua mente, porque você está cheio do Espírito. Então, busque andar cheio do Espírito. Busque andar na companhia do Espírito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: não entristeceis o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é o Consolador, é ele quem nos ensina, né? E Jesus fala no versículo 26, ainda João 14, 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meu irmão, minha irmã, não se contente com uma vidinha de crente, de alguém que fica esperando o domingo para ir à igreja, ou quem sabe num culto de meio de semana, quem sabe numa reunião de oração, e fica só esperando esse momento chegar. Mas o crente cheio do Espírito Santo faz o que Jesus falou, né, em João 4, 23. Ele não fica esperando o momento. Que dia que vai ter culto na igreja? Agora só lá no meio da semana, né? E tal. Aí, ou então no domingo, quem sabe de manhã ou à noite. Mas veja só o que Jesus fala. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito e em verdade é em todo momento. É bom você separar um tempo para você estar no monte, é bom. Mas o conselho de Jesus é entrar no quarto, fechar a porta, ser cheio do Espírito, é entender a palavra, é buscar a palavra, é ter desejo pela palavra, é ter desejo de oração, é ter desejo pela pessoa do Espírito Santo. E que o Senhor possa derramar essa graça em mim, né? Em mim e em você. Que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo está carente de pessoas cheias do Espírito. Crente tem demais. Tem muito crente aí. Mas o que faz a diferença é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a palavra para nós hoje é: enchei-vos do Espírito Santo. E que a graça do Senhor seja sobre nós. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor derrame graça no seu coração. Que Ele te abençoe muito. Que seus dias sejam todos eles cheios do Espírito Santo. Que você possa fazer a diferença nessa terra. E que o Senhor te use poderosamente. Ok? Grande abraço, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, Deus derrame graça na sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe as obras das suas mãos, que o Senhor possa cuidar de você, cuidar da sua saúde, da sua vida espiritual, emocional, psíquica, que o Senhor possa estar presente em todos os momentos da sua vida, ok? Deus abençoe, tá? Que a graça do Senhor seja sobre ti, tá? Então, que o Senhor possa estar cuidando de você todos os dias. Que o amor de Deus, a graça de Cristo
e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Amém? Um abraço, Deus abençoe.